Estamos de volta com o Espaço Livre e neste bloco vamos falar sobre os assustadores números dos casos de depressão. A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Somos o país da América Latina com o maior número de casos segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é ainda o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Para falar sobre isso, recebemos o psicólogo Cláudio Bacelar. Olá, Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Cláudio, o que contribui para que o Brasil seja o país com um alto número de depressão, o país com mais casos de depressão na América Latina, inclusive? Essa pesquisa que você se relaciona é uma pesquisa nova. Eu entrei em contato com ela, acho que semana passada. Eu não tinha essas pesquisas antes, da América Latina. São casos recentes, números divulgados agora em fevereiro e são números relacionados a 2015. Sim. Olha, realmente é muito estranho, preocupa bastante. Por enquanto, o que eu imagino é algo relacionado ao problema político do país, porque não havia isso aqui antes. Inclusive, existe pesquisas falando de problemas sérios no Suriname, outros países ali da América mais central, mas aqui, eu não sei, a questão política, doenças do Zika, é o que eu imagino, né? Não tem assim uma questão tão precisa, né? Quer dizer, os problemas recentes que o Brasil tem passado, em sua maioria, vindos da política, podem ter contribuído para esses números que são estranhos realmente para a gente. O Brasil normalmente é associado a um país que tem um povo alegre, festivo, e de repente aparece esses números de uma população altamente depressiva. Pode ser isso? Sim, mas olha, esse país alegre, acolhedor, muitas vezes ele é vendido assim, essa ideia. Não é tão bem assim. Um país que tem muita desigualdade, doença, violência, não é um país tão bem assim, né? Tem problema assim, um país assim, não tem como estar tudo tão bem assim. Mas uma falsa impressão, realmente, como você disse. Pode ser realmente um povo que tenha uma maior disponibilidade, um maior humor por causa de praia e questões culturais, o clima. Enfim, o país é mais solto, né? Sempre se fala, quando recebemos europeus aqui, o quanto que eles nos adoram, né? O quanto que é difícil morar num país mais civilizado. Mas esses problemas afetam as pessoas, não dá para passar em branco assim, né? O clima pode influenciar nisso, propriamente dito? O país tropical pode influenciar para ser um povo menos depressivo? Tem pesquisas que mostram também que em lugares que tem um clima mais frio, as pessoas acabam sendo um pouco mais depressivas. Isso tem uma relação? Tem. Quando eu dei um pulinho na Holanda, né, as pessoas às vezes ficam na janela procurando um pouquinho de sol que consegue, né? Ou então ali na Irlanda, nunca fui, mas chove demais, né? Realmente isso influi bastante, né? A pessoa fica também mais reclusa, né? Sim. Não se sente à vontade de sair, interagir, né? Aqui o pessoal sai, cerveja, sempre facilita, né? É verdade. E como você disse mesmo, não é um problema exclusivamente de nós brasileiros, né? Os dados mostram também que 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão. É a doença do século, doutor? Então, tem duas considerações assim que eu observo, né? Eu acho que antes não era diagnosticado como depressão. A pessoa podia pensar, estou triste, estou mal, e é assim mesmo a vida, e vamos que vamos, né? A pessoa também não dava o braço a torcer, né, porque admitir que está com depressão ainda é muito vergonhoso para as pessoas. As pessoas acham que é um sinal de fraqueza, que é um problema. Mas não, é algo natural. Eu gosto de, para quem tem esses preconceitos, comparar como se fosse com um problema físico. A pessoa aceita muito bem, por exemplo, ter um ataque cardíaco. Fala para todo mundo, fica de licença sem problema nenhum. Mas se for uma depressão, aí já é difícil, né? Então, eu acho que está sendo melhor diagnosticar a depressão. As pessoas também estão se vendo, estão se entendendo
e estão aceitando tomar remédio, então tem essa questão social. Mas em relação ao mal do século, eu vejo muitas pesquisas, ou no consultório mesmo, o quanto que as pessoas estão estressadas. E o estresse é um gatilho para a depressão. Quer dizer, pode ser decorrente também do trabalho, o alto número de horas que as pessoas passam trabalhando, isso também, essa rotina. Sim, porque que as pessoas vivem hoje pode contribuir. O estresse desgasta, e eu não sei quimicamente dizer o que acontece, mas deprime a pessoa. Lá no Japão, que é o país top de depressão, existe algo que é pior do que depressão, estresse e burnout. Burnout, que é aquele hiperestresse, né? Que é o karoshi, que a pessoa morre de tanto trabalhar. Né? É uma palavra japonesa, morte e trabalho, karoshi. E é um excesso do excesso. É depressão, e ocorre com uma pessoa de 30 anos, pode ser. Agora, Cláudio, quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem a depressão? Olha, um sintoma que eu acho muito forte para diagnosticar, assim, muito básico, é a falta de esperança. A gente é movido pela esperança, né? Pelo um porvir melhor, né? E sem essa esperança, a gente não sente ânimo, não sente para o que lutar, para o que ir atrás, né? Mas, claro, tem uma tristeza muito aguda, muito que está durando assim meses, que está sendo incapacitante, a pessoa não consegue dar conta das coisas básicas, às vezes até tomar banho é difícil para ela, né? Então, esses são os sintomas mais clássicos, digamos assim, né? Às vezes é acompanhado de irritabilidade, insônia, né? Um pessimismo, olha tudo pelo lado negro, digamos assim, né? E como diferenciar uma tristeza normal de uma tristeza já levada para um quadro de depressão? É fácil fazer essa diferenciação? Olha, vamos dizer assim, o quanto que a depressão, o quanto que a pessoa se inibe, o quanto que ela fica, vamos dizer assim, incapacitada, né? Então, a pessoa está passando, por exemplo, um processo de luto, ela, claro que vai estar bem abatida, mas consegue trabalhar ou reduz um pouco o ritmo do trabalho, reduz um pouco atividades, faz as coisas de uma forma mais lenta, mas está indo. Semana a semana, vamos dizer assim, uma pequena melhora. A depressão, às vezes, vai decaindo, tudo vai ficando mais difícil de fazer. Não tem assim um número, né, para a gente dizer o quanto que é tristeza forte, o quanto que é depressão. Mas eu acho que tem mais a ver com essa incapacidade que a pessoa tem. E que a tendência é ir piorando se a pessoa não procura um tratamento, uma ajuda. E as pessoas, normalmente, que estão com esse quadro de depressão, resistem a procurar uma ajuda? Atualmente, por exemplo, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu comecei tenho mais de 20 anos, ainda havia uma resistência até mesmo dos psicólogos e dos psiquiatras. Hoje em dia a gente se dá super bem, eu indico para a psiquiatra me indica. Né? É importante esse trabalho conjunto? Sim, as duas coisas, né? A terapia e a medicação. Claro que tem outras coisas, como exercício, atividades prazerosas, né? Sim, caminhadas e tal, meditação, tudo ajuda, né? Mas as pessoas estão realmente buscando mais ajuda. Eu acho que ainda é pouco, né? Por exemplo, tem pessoa que acha que o remédio vai fazer mal, e eu explico para a pessoa, o remédio é feito para fazer bem. O que faz mal é álcool, cigarro, gordura, né? Mas não. Às vezes a pessoa resiste, às vezes a pessoa tem algo que me preocupa mais ainda, a pessoa se acostuma com a depressão.
fica numa depressão leve e constante, pode ser por anos e o resto da vida, né? Tem países que não se cuida tanto de depressão. País árabe, país oriental, eles não dão tanta atenção para isso, né? Tem vários níveis da doença, e aí podemos a dizer pessoa assim. se resigna, a vida é difícil, eu vou enfrentar ela e continua. Só que ela está nesse humor meio para baixo, assim, né? Agora, voltando a falar dessa questão incapacitante, né, que a gente vinha falando, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou também um alerta de que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. No ano passado, mais de 75 mil pessoas foram afastadas de seus trabalhos. Como que a depressão pode afetar a vida profissional da pessoa, Cláudia? Ela realmente se torna incapacitante? Sim. Ainda, sobretudo, ser associado a pânico. É como se a psique, a mente da pessoa entrasse num colapso, assim, né? Eu gosto de citar um exemplo simples, como se eu tivesse um disjuntor, né? E aí o disjuntor desarma e a pessoa simplesmente não dá conta, assim, né? É muito para ela, né? Então ela precisa ser afastada do trabalho, né? Às vezes eu fico meio na dúvida que essas pesquisas, elas são meio complicadas, viu? Elas têm vários métodos e às vezes elas não se aprofundam tanto. Às vezes foi um estresse que desencadeou essa depressão e às vezes descansando melhora o estresse e ela volta. Então são coisas que estão vinculadas geralmente, né? Mas voltando a esses números, essas pesquisas, eu acredito que a psicologia ela é meio lenta para acompanhar esses números, essas questões, né? Mas eu acredito que tem muito a ver com a hipercompetitividade. Tá demais, a gente precisa trabalhar demais, estudar demais para sobreviver no mundo profissional, além de várias outras coisas, até mesmo coisas interessantes. Você quer fazer uma viagem para o exterior, é bacana, mas você tem que tirar o visto, papelada, chegar cedo no aeroporto, mala, documentação e tal, o jet lag, o transporte. Até às vezes uma coisa boa pode desgastar a gente. Sim. Então a gente tem que estar atento a isso, porque isso está mexendo com todo mundo. E agora a pessoa que acaba se afastando do trabalho por conta de uma depressão, geralmente ela consegue voltar para o mercado? Geralmente sim. Geralmente eles procuram ajuda, e ainda mais se é afastado no padrão CLT, né? Consegue alguns meses, tem uma certa remuneração. Pelo menos os que eu cuido, eles voltam, né? Eu acredito que eles voltam sim, né? Mas precisa, claro, cuidar, né? Sim. Cuidar da melhor forma possível. E é um tratamento longo? Demora, dá para ter uma média de tempo de um tratamento de depressão ou varia muito de pessoa para pessoa? Sim, varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que uma coisa que interfere muito é o quanto que a pessoa se envolve, né? O quanto que ela se dedica a se cuidar. Se ela vai na terapia, participa da terapia, pensa no que foi falado na terapia, toma o remédio direitinho, faz as suas caminhadas e uma série de outros cuidados. Se ela entende o que levou ela à depressão, muitas vezes questões emocionais dela, questões da personalidade dela, que precisam ser fortalecidos. E ela precisa dar atenção. Não é fazer 2 meses de terapia, tomar um pouquinho de remédio, não é assim um quebra-galho e já volta. Tem que entender todo o processo, né? Agora, tem profissões que acabam contribuindo mais para quadros depressivos? Sim. Tem pesquisas que dados interessantes assim. Não só essas profissões muito puxadas, como até mesmo o pessoal da TV, né, às vezes se cansa muito, mas policial, mas também tem profissões que cansam muito a pessoa, por exemplo, donas de casa, pensando no Dia da Mulher, né? Dona de casa, ela tem uma tarefa muito repetitiva, não tem promoção,
não tem reconhecimento, não tem férias, não tem aumento de salário, às vezes religiosos, eles têm que manter uma postura muito coerente, muito correta sempre. Isso é um desgaste na pessoa, né? Sem espaço para deslizes, né? E o pessoal da saúde, incluindo o psicólogo, né? Também é bem puxado essa relação, né? Porque você trabalha frente a frente com o sofrimento, né? Isso costuma abalar também. Agora, as mulheres são mais afetadas pela depressão? Sim. E por sim. quê? Olha, eu acredito que seja pela sensibilidade delas, viu? Elas sentem mais forte. Os homens são mais racionais, mais concretos, mais pragmáticos, né? Então, eu acho que elas sentem mais, então elas são mais abaladas, né? Os idosos também, principalmente por questões de já estarem afastados do trabalho, a perda de seus parceiros, também são muito afetados por um quadro de depressão, né, doutor? Olha, uma certa depressão, inclusive no idoso, no adulto, mas no idoso, a gente pode dizer até como normal. Ou talvez a gente pode dizer assim, não bem uma depressão, mas um abatimento, né? Porque você já começa a perder os amigos, às vezes o filho está muito longe de casa, atividade profissional, às vezes a pessoa não sabe, não foi tão bem preparada para se aposentar, né? Doenças, dores, né? Uma série de outras questões assim que é muito difícil a pessoa lidar. Você tem que, vamos dizer assim, aprender a se tornar um adulto e um idoso, né? Lidar com a questão da morte, né? O corpo também, que vai perdendo a energia, né? Você precisa estar preparado para lidar com tudo isso, não é fácil. Cláudio, e entre os jovens os casos crescem também cada vez mais. Quais são os motivos? Olha, eu me baseio assim, principalmente pela minha clínica, né? Pelo que eu vejo na minha clínica. Sempre estou observando algumas estudos sociais, geração Z, Y, enfim. Mas na clínica eu acho que tem muita frustração. Você quer realizar um objetivo grande, realizar um objetivo muito grande, rapidamente, com garantia, e isso para tudo. Não tem condições, não é assim. Comprar um imóvel rápido, muito bom, estudar 6 meses em Londres, ou sei lá, algumas pessoas querem ter um casal de filhos até os 30 e às vezes não estão nem namorando. Querer muita coisa tá deixando as pessoas frustradas e por vezes depressivas. E aí está ligado com relação à ansiedade, que é um outro dado que essa pesquisa mostra também, que o brasileiro é um dos povos aí mais ansioso também, um dos mais ansiosos. Tem essa relação direta com a ansiedade? Pois é, tem uma pesquisa, um estudo que eu não sei até que ponto é algo tão acadêmico, né? Porque quando é acadêmico a gente dá mais valor, né? Mas estava colocando, até alguns anos atrás, estava colocando o Brasil em segundo lugar no mundo dos países mais estressados. Que ansiedade e estresse têm uma relação mais direta, digamos assim, né? Então, eu acredito que isso está mexendo. Muito, eu não sei o que acontece no Brasil em especial, academicamente falando, não tem essas respostas assim, né? Mas realmente eu acho que a gente tem muita influência dos Estados Unidos. A gente quer muitas vezes ser parecido com eles, adquirir muitos produtos, querer ter uma vida assim muito boa, às vezes como é vendida na TV, e muito rápido. Não tem condições. Inclusive falando de jovens, o jovem ele ainda
tem essa ansiedade, essa temporalidade de uma criança. Você precisa de uma certa maturidade para entender que as coisas se conquistam com calma, e o seu tempo pessoal, a sua temporalidade, e lidando melhor com o tempo, com as coisas. Até as questões de rede social, as mídias eletrônicas acabam influenciando com esse aumento de ansiedade? Olha, pelo que eu leio, me parece que a pessoa dedica muito tempo para a rede social, o que eu acho que já desgasta um pouco, muito tempo, 3, 4 horas por dia às vezes, né? E essa preocupação de querer fazer bonito na rede social, essa preocupação de você estar impecável, de tudo que você faz para ser aplaudido, isso, há um desgaste para isso. Não dá para você estar sempre assim, como se diz os jovens, bombando, né? Isso não é a vida real, né? Não é. A depressão ela tem uma ligação bem estreita com o suicídio, Cláudio. A gente tem dados aqui de que é a principal causa de morte por suicídio, cerca de 800 mil casos por ano. Como que isso pode ser controlado? Pois bem, o que eu li de suicídio, principalmente em país civilizado, que é muito interessante um país como Nigéria, que é um país assim, sérios problemas, né? Não ter tanto suicídio ou depressão, né? Se bem que eu acho que eles até podem ter depressão, mas lidam melhor com isso. Mas pelo que eu leio, falando até de um ponto de vista mais social, muitas vezes a pessoa está muito só no mundo, né? Eu trabalhei 2 anos no CVV, o Centro de Valorização da Vida, e uma frase padrão deles era: é mais fácil viver quando você tem um amigo, né? Então, eu acho que se a pessoa pudesse ter laços sociais mais estreitos, né? Agora, é claro, se ela está depressiva, os cuidados da depressão, não resistir tanto aos cuidados, né? A pessoa que está depressiva e vai para um suicídio, geralmente é algo muito mais grave. São poucas pessoas que vão para o suicídio. Geralmente elas têm pensamentos suicidas, que são pensamentos assim torturantes, né? A pessoa, para suicidar, ela realmente está no grau mais avançado de depressão, não está recebendo nenhum tipo de ajuda, está meio bem isolada socialmente, família e tal, e enfim, ela sente que vai aliviar o sofrimento dela se suicidando. Ok, bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Você gostaria de deixar algum contato, Cláudio, para quem está nos assistindo, gostou do tema ou está precisando de ajuda? Bem, tem o meu consultório e tem o meu projeto social, né, de que a gente está inclusive precisando de psiquiatras voluntários. O telefone da secretária é 4872-3515. Na internet, para conhecer um pouco mais o meu site, meu trabalho, basta digitar Bacelarte. Bacelarte com 2 L's e T no final. Bom, muito obrigado pela participação. Nada. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.